Amém. Irmão Raimundo, pronto? Hoje o irmão Raimundo vai batizar, depois do culto. Amém? Aí nós então ministraremos, se Deus permitir, e efetuamos o batismo. Amém? Nós vamos se colocar de pés, por favor. Davi louva a Deus pela vitória. Salmos 21. O rei se alegra em tua força. Lê de novo. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Pois o provês das bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Grande é a sua glória pela tua salvação. Tu honra, de honra e de majestade o revestiste. Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. Tu os farás como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Porque intentaram mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevaleceram. Todos. Exalta-te, Senhor, na tua força, e então cantaremos e louvaremos o teu poder. Que Deus o abençoe a sua santa palavra e também com ela abençoe as nossas almas. Amém? Podeis assentar, irmãos. Vamos ouvir a irmã Maria Martins apresentar o seu hino. Amém? Remido no Senhor, entoai louvor a Deus, ao mundo com fervor, narrando os atos seus. Fiel é nosso Redentor, constante e firme o seu amor. A terra Deus firmou por sobre o vasto mar, os céus iluminou, fazendo o sol raiar.
Fiel é nosso Redentor, constante e firme o seu amor. O Redentor fiel, com poderosa mão, livrou a Israel da triste escravidão. Fiel é nosso Redentor, constante e firme o seu amor. As águas separou, o povo fez passar, e no ermo lhe ensinou, sem medo caminhar. Fiel é nosso Redentor, constante e firme o seu amor. O soberano Deus, com braço triunfal, assegurou aos seus a casa paternal. Fiel é nosso Redentor, constante e firme o seu amor. Jesus a nós amou, aos crentes valerá, e quando Deus mandou, com forte mão fará. Fiel é nosso Redentor, constante e firme é seu amor. Amém, amém. Bom, coisa boa, né? É servir, adorar, viver, crer, pregar, ouvir a palavra de Deus. Tudo isso é bom. Cantar, pregar, ouvir, viver a palavra de Deus. É a graça de Deus que nos ajude. Nenhum ser humano na terra tem condição de viver a Bíblia. A palavra de Deus não existe. Nenhum. É a graça de Deus. Ela que faz tudo para nós. Graça é uma coisa imerecível. Ninguém merecia e, no entanto, Ele dá àquele que Ele quer dar. A sua graça, não para todos, nem todos têm essa graça. Nem todos têm essa graça. São aqueles que estão predestinados para participar do seu corpo, ser membro do seu corpo. Então eles têm graça suficiente para poder fazer isto. Deus faz essas coisas por eles, através deles, neles. Isto é a verdade. É a única coisa que nós sabemos, e mais nada. É a graça de Deus nas nossas vidas. É uma coisa que você não fabrica, você não manufatura, você não força nada. A graça, ela toma forma na sua vida automaticamente. Isto é,
você vive como filhos e filhas de Deus uma vida exemplar. Eu não posso crer que uma pessoa que tem essa graça vivendo na vida dele, ele pode viver uma vida aquém quanto à palavra de Deus, quanto a Deus. Não. A própria graça toma lugar na sua vida para levar você a identificar-se com ela. Isto é verdade, não é mesmo? Muito bem. Agora, eu quero tomar esse versículo 5. Grande é a sua glória pela sua salvação. Grande é a sua glória pela tua salvação. De honra e de majestade o revestistes. É uma coisa tremenda, né? Ninguém tem condição de salvar ninguém. É só Deus. E é uma coisa que Deus faz, só aquele que tem essa salvação é que sabe que foi salvo. E ninguém mais sabe. Só aquele. Porque hoje as coisas, hoje não, sempre foi. Desde que Satanás, ele tem deformado a criação de Deus e tem levado a essa manufaturação de uma aparência de coisas que é parecida com a verdade. Nunca mais podemos ver, ou não teve mais uma coisa real. Não. Porque houve uma determinada manufaturação da parte de Satanás, que ele tem transtornado a verdade de Deus em uma aparência de perversão. Ou a perversão quer dizer numa aparência de verdade. E aí então você não sabe quem é e quem não é. Até o ponto que a própria Bíblia diz que só Deus conhece o coração do homem. Só Deus conhece o coração do homem. Isto é a verdade. Então, é uma coisa que não é você que faz, é Deus que faz. Agora, isto vai muito da sua própria identificação, a sua identidade. A sua identidade é a sua identificação com a palavra de Deus. A sua identidade identifica quem você é. Não é mesmo? Você vai na autopista aí, e os guardas lhe param, a primeira coisa que eles pedem para você é a sua identidade. Me dê aí seu documento. Dá uma olhada na sua foto. E olha, ali ele já olha na foto e olha em você, para ver se aquela foto está batendo mesmo ou se não está sendo manufaturada. Ou se não é de outro. Você entendeu? Ali ele olha a foto, olha aquilo que ele tem que olhar e depois te entrega e às vezes diz, boa viagem. Manda embora. Ou então leva lá, às vezes, lá no... Hoje é o computador, né? Vai lá no computador, dá uma olhada lá no computador, puxa lá. Quando a vez está à procura de alguém, puxa lá no computador e vê se a identidade dele está batendo correto ou não. Se não tiver, logo ele leva uma palavra de prisão. Olha, o senhor está preso. Você tem uma busca ao seu favor aí há muitos anos. E você vem fabricando e manufaturando uma vida. Quer dizer, então, essa é a maneira, a identidade da pessoa. E nós, quando estamos com essa identificação de Deus em nossa vida, então, só sabe aquele que tem. Porque ela é invisível. Por mais que ela expressa do lado de fora,
mas tem muitas coisas personificadas. Muitas coisas personificadas. E às vezes não é aquilo que às vezes você pensa que é do lado de fora. É outra coisa do lado de dentro. Correto? E é uma coisa natural. Você sabe que é natural. Você busca uma semente, o joio. Veja, o joio e o trigo. Então você vai observar que aquelas duas sementes, elas são semeadas ali no solo junto. E elas nascem e vão crescer. Elas têm um curso, ali um período, que você quase não diferencia o joio do trigo, não. Ela parece muito com o trigo, o joio. Entende? O joio, quem já conhece o joio sabe. O joio parece com o trigo, porque há muito tipo de semente de discrepância, ou seja, de joio. Há muita espécie, mas o verdadeiro joio, ele é parecido com o trigo. Aqui não existe, mas lá no sul existe muito ela. Parece com o trigo. E ela então, depois que nasce, meu amigo, se você não souber, na hora de limpar o trigo, você arranca o trigo e deixa o joio. Tem que conhecer muito bem o joio, porque é idêntica. Parece. É um período. Mas quando dá o fruto, como é diferente. Ixi, de água para vinho, de pedra para pão. Você entendeu? O joio tem uma diferença. Só depois que ela dá o seu fruto. Mas enquanto não dá, mas é bonita, parecida com o trigo, mas é bonito. Chega a ter as folhas sedosas, igual o trigo, muito linda. E ela também agradece pela chuva, ela agradece pelo sol, ela faz tudo. Então, é uma coisa contundente, é muito. E a vida cristã, olha, irmão, só mesmo quem é. Só mesmo. Ela é muito parecida. O joio, o cristão e o manufaturado é parecido. Não é um denominacional, é aquele que sai dentro da própria mensagem. É aquele que está dentro da própria palavra. Você entende? Então é uma coisa muito parecida. E a nossa identificação, às vezes, então, é que diz quem é que somos. É a nossa identificação. Nós vamos observar que aqueles garimpeiros, aquelas pessoas que cultivam ouro, eles apanham o ouro lá fora brusco. Ninguém faz diferença daquele ouro. O ouro e uma pedra comum não parece, é todo igual. Tudo igual. Aí então o ourivo pega aquele ouro, lava ele primeiro na água, bem lavadinho, tira o barro, que é o mais rústico, tira o barro por fora, e depois leva ele para a preparação. Aí agora é a hora de saber se é o verdadeiro ouro, porque tem a perita, chamada perita do trouxa, que brilha igual o ouro. Quem não conhece o ouro, compra a perita do trouxa pensando que está comprando ouro. Porque parece com ouro. E tem aquele ouro de segunda classe. E tem o ouro de primeira. Agora, nós sabemos que o ouro de Deus, ele é de primeira. Ele não é de segunda classe, o ouro de Deus é de primeira. O Mombrana fala isso. Você entendeu? Olha, eu fico feliz. A vida cristã, ela tem que se expressar. É como a flor que levanta e desbrocha e se manifesta. É aquela coisa toda. O lírio. Por que ele comparou com o lírio?
o reverendo lírio. Então aquilo dali vem lá de dentro. Mas o próprio Jesus disse, olha, nem mesmo Salomão, vestido naqueles mantos de seda, todo bordado, vestiu como um lírio. Nem mesmo. Ele disse, nem o lírio não planta, não colhe, nem fia. Mas ninguém é como um lírio. Ele disse. Ele chamou o reverendo lírio. Então, você vai ver que o lírio, ele é uma sementinha bem pequenininha. Ela fica no charco, lá no lodo, na lama, na água barrenta. É o lírio. Mas dentro do lírio tem uma lei. É a lei da vida. Aquela lei dentro do lírio força aquela semente a sair lá em cima. Não é mesmo? Vence a lama, vence o barro, vence o lodo, e sai lá em cima e põe as suas pétalas para fora. E quando aquilo abre, aquela é uma fragrância do lírio. Aquilo vai longe, atrai as borboletas, a vespa, os pássaros, traz tudo, vem naquele lírio ali. Vejam, é o lírio. Por quê? Não é a beleza que ele tem somente, é a fragrância que ele solta do lírio. O cheiro suave do lírio. Isso fala da nossa vida. Aleluia. Vida vivida, vida limpa, vida santa, vida pura. Graça, graça, graça. É como eu disse aqui, é a campainha batendo no sino. A campainha da sua garganta, ela fica lá dentro. Ela faz isso aqui, ó. Não é mesmo? É a campainha da sua garganta. Ela faz isso aqui. Todo tempo ela está fazendo isso daqui. A campainha bate no sino. O sino é aquele. E a campainha está ali dentro, ó. E ela bate. Quando ela bate, ela faz tem, 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 tem. Ela dá aquele som descritivo. Por isso que quando o sacerdote, o sumo sacerdote Arão, ele tinha suas vestes, aquelas vestes eram preparadas, era feita, homens escolhidos por Deus, costurador, como é que fala? Alfaiate, né? Alfaiate, preparado por Deus para poder costurar as roupas daquele sacerdote, principalmente a de Arão, sumo sacerdote. Eram homens ungidos, homens preparados, faziam do jeitinho que o Espírito Santo pedia para fazer. Aí fazia, lá embaixo, na bainha das suas vestes, tinha o sino com a campainha, em torno assim. E aí ele entrava com um cinto em torno da sua cintura, para dentro do lugar santíssimo, né, do santo dos santos, e um véu de 40 pés caía ali, e ele entrava com aquela bacia de sangue de cordeiro, para poder interceder pelos pecadores que ficavam no santuário. E ele entrava lá dentro. Quando ele entrava lá dentro, aí Deus descia ali. Deus descia ali na hora que ele entrava. Antes ele entrava sozinho, não tinha ninguém lá, só tinha lá, era a arca do concerto, com os utensílios, todos das coisas santas, e ele entrava ali, automaticamente. E quando ele entrava, e que ele andava ali dentro do lugar santíssimo, a campainha batia no sino. E aquele sino clamava, santo, santo. Ele tinha um jeito que ele pisava, ele não andava rápido não, ele pisava aqui assim, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Você entendeu? Todo mundo no santuário sabia que Arão estava vivo.
sabia que ele tinha vida. Porque aquela campainha que batia no sino, era um sinal que havia vida vivendo em Arão. Aquela corda que ele usava, era que se ele morresse lá, ninguém podia entrar lá não, senão morria também. Tinha que puxar pela corda, arrastar ele pela corda. Você entendeu? Era um cinto que ele ponhava na cintura. Irmãos, isso é tremendo. Não é coisa natural, não. Isso não é simplesmente uma coisa imaginária que alguém imaginou e fez, não. Isso é assim diz o Senhor. Isso representa a minha vida e a sua. Olha, nós temos 6.000 anos que vivemos nessa terra, nesse mundo, já está para acabar, já está para terminar. Você pensa, uma geração vai, a outra vem, uma geração volta. Negativo, você está muito enganado. Uma hora dessa vai haver uma explosão tão grande que esse velho mundo vai virar um globo de fogo. Não vai ficar ninguém. Tudo vai virar uma panqueca. Vai virar um torresmo, vai virar um assado. Vai queimar. Isso é a verdade. Então, é uma coisa tremenda. Então, nós vivemos hoje em um tempo, que tempo? Estamos no final. Por isso que eu digo, se você vai ser um cristão, seja um cristão de verdade. Abandone tudo, rejeita tudo, despreza o mundo, com o mundo e as coisas do mundo. Se apega só nas coisas de Deus. Dê a Deus o que Ele te deu. Ele te salvou? Hã? Então, prova o atributo da sua salvação para Ele. Mostra o atributo da sua salvação para Ele. Então a minha vida, a sua vida, prova isto. Ora, como é que eu posso ser uma pessoa salva e sou tão ingrato por minha salvação? Não, eu não posso ser esse tipo. Eu tenho que ser a pessoa mais agradecida pela minha salvação. E a maneira que eu agradeço a Deus é dar a Ele, atribuir a Ele aquilo que Ele já me deu. Quando Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Aquilo era o Espírito de Cristo em Davi. Oh, se todo mundo olhasse na Bíblia, lesse as mensagens assim, e sentisse essa tremenda responsabilidade. Não é empurrar a coisa com a barriga. Eu tenho uma tristeza quando vejo essas pessoas assim. Eu fico afligido por elas. Elas não importam muito para as coisas de Deus. Importa muito para as suas próprias coisas, para os seus próprios atos, para as suas próprias obras, para os seus próprios trabalhos, para os seus próprios serviços. Isso é verdade. E não sabe que a sua saúde, o seu ar que você respira, o seu oxigênio, isso daí é Deus que te dá. O vigor, a força que você possui. Para você ganhar até esse velho dinheiro seu amaldiçoado. Deus que te dá. E no entanto encara as coisas de Deus como em segundo plano. Ingratos, né? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras demais coisas vos serão acrescentadas. A nossa vida, irmão, que nós vivemos, a nossa vida, irmão, que nós vivemos é a nossa identificação. É o nosso dia a dia. O prazer que eu possuo em servir a Deus é o sabor que eu possuo na minha alma, no meu espírito. Porque prazer quer dizer saborear delícias.
E quando você tem prazer de servir a Deus, você está saboreando as delícias de Deus. Não é mesmo? Então é tal coisa. Ele disse aqui, ó: grande é a tua glória pela tua salvação. A tua salvação. De honra, de majestade, e revestiste. O homem honroso, a mulher honrosa é aquela que tem a salvação de Deus na sua vida. São estes. É claro, eu não me iludo, eu não iludo com a vida de ninguém pelo exterior. Eu só sei uma coisa, que o interior, você não pode ser santo por dentro, uma imunda e um imundo do lado de fora. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você é um santo por dentro, você é uma santa por dentro, isso daí se exterioriza, se manifesta. Agora você pode ser um imundo por dentro e uma expressão santo por fora, uma santa por fora, uma manufaturar uma vida, fabricar, pode ser. Então por isso que eu digo, eu não me engano, eu não me vou levado por o exterior da pessoa, eu vou pela identidade, a identificação. A identificação é o reflexo que você tem, é o que você tem por dentro, que reflete do lado de fora. Isto é a verdade. Deus é a sua identidade. O Espírito Santo é a sua identificação. Ele se manifesta do lado de fora. Deus é um poder tremendo. É um fogo destruidor. Deus é um poder horrível. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Isto é a verdade. Então, isto é tremendo. Deus nos ajude. Deus nos abençoe, né? E nos dê graça suficiente para podermos termos isso em nossas vidas de uma forma pura, perfeita e limpa. E não fabricada, e não manufaturada. Simplesmente expressar isso. É viver. É uma ação, é um poder, é um domínio, é uma autoridade que você possui, que ela é de Deus. Toma conta da sua vida de tal maneira que ninguém pode barrar. Isto é a verdade. Ninguém tem condição de barrar isso. Não me importa quantas influências apareça para você. Ela não consegue apagar essa vida que está na sua vida. Isto é a verdade. Bom, nós estamos lendo, nós estamos indo para o final das mensagens. Lemos a quarta parte, agora nós vamos ler A Ele Ouvi. A Ele Ouvi. William Branham, 12 de julho de 1960. Gramatifal, né? Oregos. Ele disse: muito obrigado. Podeis vos assentar. Estou tão contente em estar aqui na igreja outra vez, nesta noite, onde a igreja não é exatamente o edifício da igreja, mas uma igreja é onde as pessoas se agregam. E estamos confiando no Senhor Deus, que Ele nos dará de suas grandes múltiplas bênçãos nesta noite. E como eu estava pensando ontem em ter 10 dias de cultos e vê-los começar a trazer os enfermos para fora outra vez. E agora, quantos gostariam de ter um culto de cura amanhã à noite? Estariam vocês interessados em outra cura? Isto é ótimo. Está bem. Então teremos os rapazes para distribuírem os cartões de oração mais cedo, amanhã à tarde. Ou, melhor, amanhã à noite, por volta das... A que horas vocês começarão? Às 7 horas, quando vocês iniciam. Pelas 7 horas amanhã à tarde. E então,
ver quantas pessoas podem sair agora para o culto de oração pelos enfermos. E nós faremos tudo o que pudermos para orar por cada pessoa que soubermos como orar, ou pudermos orar. E agora, na última noite, estávamos falando sobre a disciplina da igreja. E eu penso, se pudéssemos simplesmente apanhar a igreja em uma verdadeira posição espiritual, e então ali haveria haveria reavivamento, e isso seria bem melhor para as nossas orações pelos enfermos. Sendo que nossas condições estão fracassando, então nos parece que não o apanhamos como deveríamos fazê-lo. Mas quando todos estão orando e sentindo fortes e grandes perspectivas, eu tenho caminhado pela plataforma, e muitas vezes tem 5, 6, 7 mil pessoas, e nenhuma saiu fraca andando na plataforma. Cada uma sai de suas cadeiras de rodas, e macas, e patiolas, e tudo mais, e sai andando porque eles estão simplesmente sob grandes expectativas. Agora, aquilo foi nos dias primitivos, no ministério, antes que houvesse alguém mais no campo. E somente isso tinha sido como que deixado de lado por um tempo. Eu digo por um tempo. E então, todos estavam, isto era novo, e as pessoas estavam simplesmente esperando qualquer coisa. E agora, se você tem as mesmas expectativas, você receberá os mesmos resultados. Vê você? Porque é Deus quem cura os enfermos, vê? Um homem não poderia curar um enfermo, porque não está no poder humano curar uma pessoa enferma. Não está no poder dos médicos curar uma pessoa enferma. Um médico não cura um enfermo, ele simplesmente socorre o doente. Deus cura todas as enfermidades. Vê? Um médico pode ajustar o seu braço se você o quebrou, ou serrar um lugar se você o cortou, ou remover um dente se ele não está bom, ou extrair um apêndice, mas ele não pode curar o lugar de onde aquilo saiu. Cura é uma multiplicação de células que crescem e estabelecem, e esta vida faz aquilo, e Deus é a vida. Então, aquilo é assim que a cura é feita, é através da graça e da misericórdia de Deus. O corpo humano é tão estabelecido que Deus sabia que nós iríamos ter acidente, sabia que nós nos cortaríamos, e assim por diante. Um médico, algum tempo atrás, me disse, eu creio que essa nova operação que eles têm para o coração, em que eles colocam estas válvulas de plástico no coração, quando ele tem sido corroído com febre reumática. Mas eu não creio que haja outro lugar no corpo em que eles possam fazer isso, somente naquele lugar que a válvula de plástico seria coberta pelo resto da artéria e do coração, e que asseguraria assim e prenderia. Em outros lugares em seu corpo, isso seria arrancado fora. Deus sabia que aquela operação seria necessária. Que coisa. Se você cortasse sua mão, cortasse as artérias em duas, e se em um cano de água, se você desliga um cano de água em algum lugar na cidade, observe, algo tem que estourar em algum lugar. Isto voltará. Mas Deus preparou isso de tal maneira para que então aquele sangue evite aquilo e siga em frente do mesmo modo.
Se não fosse assim, ele voltaria para o seu coração e isto te mataria em um segundo. Mas Deus sabia que nós iríamos nos ferir e assim por diante. Então ele preparou nossos corpos com este propósito. Então agora nós devemos saber que tudo isto é a bondade de Deus. E como o nosso precioso irmão Oral Roberts empregou isto bem, Deus é um Deus bom. Ele certamente o é. E agora nós sabemos que Ele é um bom Deus, mas não queremos descansar muito nisto. Recordem, Ele é um Deus de justiça também, porque a sua santidade o faz justo. E suas leis devem ser adequadas, seus requisitos. E então, se Ele é um bom Deus, Ele tem que ser bom. Muitas vezes nós nos confundimos quanto ao que seja bondade. Nós nos confundimos quanto ao que seja simpatia, compaixão. Observe só por um momento. A compaixão. Quantos creem que Jesus Cristo era compassivo? Ora, Ele exatamente o era. E agora ele desceu até o tanque de Betesda e lá havia uma multidão. São necessários 2.000 para fazer uma multidão. Então lá havia multidão de pessoas deitadas ali, aleijadas, cegas, mancas, ressequidas, esperando o movimento das águas. E Jesus olhou através daquela multidão de pessoas até que ele encontrou um homem que era... Bem, ele não era aleijado, ele disse: quando eu vou descer ao tanque, alguém passa em minha frente. E sua doença ele tinha por 38 anos. Aquilo não iria lhe matar. Ele demorava, talvez tuberculose, ou problema de próstata, ou algo. E ele estava deitado em uma maca, e Jesus o curou. E foi embora e deixou aquele grande grupo de pessoas ressecadas, mancas, aleijadas e cegas. Não é isso certo? E ainda teve compaixão, um Salvador compassivo. Você observou o que ele disse quando eles lhe perguntaram a respeito disso? No verso 19... Por que só curou aquilo? Ele disse: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Compaixão é fazer a vontade de Deus. Aleluia! Oh, que coisa bonita! Eu aprendo isso aqui, todo tempo eu aprendo. Eu já li essa mensagem várias vezes, já li isso daqui, está marcado. Mas eu sempre estou aprendendo quando eu leio. Compaixão é fazer a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Vocês sabem o que é? É a palavra. É a vontade de Deus. Obedeça a palavra. Então aí você é uma pessoa compassiva, você é uma pessoa que tem compaixão. Não é mesmo? Hoje, nós misturamos tudo isto. Nós tentamos colocar o elemento humano nisto. Como o amor. Nós tentamos usar o amor de Deus. Como fazemos com o amor humano? Você não poderia apaixonar por Deus como aconteceu com a sua esposa. Você não poderia apaixonar por Deus como aconteceu com seu marido, ou sua namorada, ou namorado. São dois amores, simplesmente diferentes. Mesmo mais a palavra gregas, elas são diferentes. Uma delas é chamada de filho. Este é o amor que você tem pela sua esposa, esta espécie de amor. Te faria matar um homem por ciúmes. Porém o amor ágape, o qual é o amor pio, ao invés de matar o homem, isso te faria orar por sua alma pecaminosa. Isso é certo. Isto é o quanto há de diferença.
Quando você tem o elemento humano misturado com o cristão, o elemento de Deus, então teremos simplesmente uma confusão disto. Porque conhecemos somente através de polegada, pés, milhas e assim sucessivamente, por onças e libras e tudo mais. E isso é tudo o que sabemos. Nós somos pessoas do tempo. Deus é eterno. Ele não tem polegadas e nenhuma milha, nem ontem, nem amanhã. É tudo eternidade com Ele. E tentamos trazer o grande infinitamente de Deus até a nossa pequena infinitamente. E nós simplesmente ficamos confusos. Então a melhor coisa a fazer é ter a sua palavra e lembrar que a sua palavra não irá contradizer a si mesma. Tenho estado no ministério por 31 anos, tenho oferecido qualquer valor do salário de um ano para qualquer um que puder me mostrar uma escritura que contradiga com a outra e que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Isto é certo. Quando as pessoas lhe disseram que a palavra contradiz a si mesma, diga-lhes que elas não sabem do que estão falando. Deus escreveu isto em enigmas e parábolas, para que então ele pudesse esconder isso dos olhos dos sábios entendidos e revelar aos seus pequeninos. Os tais aprenderiam. Jesus agradeceu ao Pai por fazer isto. Não é isto correto? Você não apanha isto como se estivesse lendo um jornal. É uma revelação espiritual. E é revelado àqueles que estão interessados em aprender. Agora você nunca aprenderá isso através de uma escola. Você nunca aprenderá isso através da teologia. Isso tem que ser conhecido por revelação. Porque toda a Bíblia e todo o plano de salvação e tudo mais está na Bíblia. E a salvação está baseada sobre a revelação de Jesus Cristo. Você sabia disto? Quando eles desceram da montanha, ele disse: quem diz os homens que ser o filho do homem? Alguns deles disseram: tu és Elias, Moisés e um dos profetas, e assim por diante. Ele disse: mas quem dizeis vós que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele diz: bem-aventurado és tu, filho Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus tu revelou. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora a Igreja Católica Romana diz que ele estava falando de Pedro, que significa pedrinha. Se aquilo é assim, ele se apostatou imediatamente após aquilo. Então vemos que tipo de igreja você estaria. Então, a Igreja Pentecoste diz que ele a construiu sobre si mesmo. Agora, se você observar a palavra, isso não foi sobre si mesmo. A pedra não foi sobre foi sobre a revelação espiritual dele, mesmo que foi dada a Pedro. A mesma coisa que aconteceu no Éden, como Adão. Como sabia Abel que era um cordeiro ao invés dos frutos do campo? Revelação espiritual, vê? Sempre tem sido uma revelação espiritual. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixe-me dizer isto nesta noite, cristãos. É aí onde muitas pessoas fracassam em vir a mensagem de Deus. É aí onde muitas pessoas não conseguem entender a verdade. A Bíblia se torna um enigma para eles. Alguém me disse, há não muito atrás, um grande homem. Ele disse: João deve ter comido algumas, creio que eu,
pimentas vermelhas ou algo, e ele teve um pesadelo na ilha de Pátimo. E eu disse, que vergonha, é um sacrilégio dizer uma coisa como estas coisas, como essa contra a palavra de Deus. Eu disse, cada pedacinho é o verdadeiro e o plano inadulterado de Deus. Mas é simplesmente colocado a si mesmo no Espírito de Deus e deixando que Ele revele isto a você. Ele revelará isto aos bebês, os quais aprenderão. Quando chegamos a uma posição em que confessamos que não sabemos de nada, e simplesmente deixamos o seu Espírito fazer a sua vontade, trazer de nós, através de nós, então Ele nos ensinará. Mas quando sabemos muito, Ele não pode nos ensinar. Então não podemos chegar a nenhum lugar. Eu digo hoje, se há um tempo em que esta nação deve ser chamada para orar, é agora. A nação, não somente uma hora, não por poucos momentos de oração, em silêncio em algum lugar, ela precisa de dias e mais dias, semanas e mais semanas, de reuniões de orações sobre toda a nação, até que Deus responda e feche cada negócio de bebida alcoólica ilegal e acabe com cada companhia de tabaco, termine com cada pecado que há. Faça com que as mulheres coloquem roupas novamente e faça com que os homens atuem como os cavalheiros e voltem para a igreja e tentam tenham aquelas velhas e antiquadas reuniões de oração, como costumávamos ter. Esta é a única maneira pela qual poderemos ter paz. E eu sei que eles não querem fazer isso, vê? Porque a Bíblia diz que eles não querem e eles não farão. Nós temos simplesmente que encarar os fins dos tempos. E a você, igreja, nesta noite, prepare-se, pois não sabes o minuto ou a hora que ele pode aparecer. Inclinemos nossas cabeças agora, antes de abrirmos a preciosa palavra de Deus, nosso Senhor, para lermos. Todos vocês inclinam, tá? Verdadeiramente nosso Pai Celestial, Tu sabes que cada palavra e cada pensamento está gravado. E vemos hoje os nossos corações estão zelosos pela grande igreja do Deus vivo, enquanto vemos a hora se aproximando da vinda do Senhor. E sabemos que Tu predisseste que a igreja se tornaria morna, que Tu o vomitaria de Tua boca, porque não era nem quente e nem fria. Ora, Deus, isto é porque o verdadeiro servo de Deus, seu coração, clama por um reavivamento. Nós pensamos em grandes homens cruzando a nação hoje, colocando todas as suas vidas nisto, tudo que eles possuem, tentando chamar a igreja para voltar a eles. Esta é uma advertência de Deus. E Pai, eu oro nesta noite no nome do Senhor Jesus, para que Tu envies um reavivamento aqui em Gramate, Falso, e através deste país, para que haja um reavivamento de salvação de almas, para que haja um reavivamento ativo na igreja, para que todos os santos do Deus vivo comecem a orar e jejuar. Pois está escrito, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ajuntar e orar, então eu ouvirei dos céus. Conceda aí, Senhor, nesta noite, que aquele indiferentes e total sentimento, frios, que as pessoas estão tendo na igreja,
sabendo simplesmente que eles estão vindo à igreja, que elas pertencem àquilo. Deus, rompa aquele velho sentimento de orgulho, Senhor, e satisfaça. Oramos para que Tu lhes dê a porção satisfatória de um batismo do Espírito Santo e enche os seus corações e almas com fogo. Que possa haver grandes campanhas de cura, reavive a todos através do país. Que os enfermos possam ser curados. Nós vemos aqui nesta noite as pessoas que estão deitadas aqui nas macas e acatres, e esses que estão atrás da audiência com problemas cardíacos, câncer, Senhor, tentando acumular fé em algum lugar para serem curados. Que eles possam saber que Tu és o curador de todas as nossas aflições. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Concede isso, Senhor, nesta noite, e que as pessoas nesta noite possam sentir a unção do Espírito Santo. Que isso possa tomar conta de cada coração. Que isso possa ser tão claro para nós nesta noite, que não haja nenhum pecador no nosso meio, ou um apostata, e que não haja nenhuma pessoa enferma, ou fraca, no final deste culto. Concede isto, Pai, abençoe Tua palavra. Então, quando falamos disciplinando a igreja, Senhor, nós oramos para que Tu unjas as palavras e que possa encontrar graça diante de Ti. Pois pedimos isto no nome de Jesus e pelo Seu amor. Amém. Amém. Tudo bem. Para nosso texto nesta noite, eu quero somente tomar uma porção do capítulo 17 de São Mateus e as últimas poucas palavras do versículo 5. Este é meu filho amado, a ele ouvi. E se o Senhor permitir, eu desejo usar ou desenhar um contexto das últimas 3 palavras do versículo 5. A ele ouvi. 3 palavras, ainda como eu disse ontem à noite, são temas muito pequenos, mas é tudo o que precisamos saber, é o valor. Se simplesmente fizermos como este pequeno tema nos leva a fazer, não haverá nenhuma pessoa desapontada nesse edifício nesta noite. Simplesmente a ele ouvir. Seja o que for que ele disser para fazer, você o faça. Amém? Então, se você está enfermo, a ele ouvir. Se você é um pecador, a ele ouvir. Se você precisa de algo, a ele ouvir. Ele tem tudo o que você precisa nesta viagem. Ele tem isso para você, esperando para te dar. O preço já foi pago. Não há nenhum preço para pagar por isto. Simplesmente a ele ouvir. Ouçam o que ele tem a dizer. Pensando em quão pequeno simplesmente aquele pouquinho de escritura ali, aquelas 3 palavras seriam o suficiente para mandar um reavivamento ao redor do mundo e salvar cada pessoa que existe no mundo. Alguns anos atrás eu li um pequeno artigo em uma revista que era uma propaganda, ou creio que era da gasolina Ciclair, ou alguma qualidade famosa de gasolina. E eles diziam que um galão de gasolina Ciclair, em um certo tipo de máquina, se ela pudesse ser construída de modo suficientemente forte, poderia levantar a esfinge em umas 10 polegadas do chão. E eu pensei, como a companhia Ciclair gosta de jactanciar-se no poder de sua gasolina.
E como pouco pode fazer muito. Mas eu pensei nessa noite que uma gota do sangue de Jesus Cristo pode levantar cada pecador que há no atoleiro e tirar todas as enfermidades que existem nos hospitais, fechar todas as prisões e penitenciárias, libertar todos que estão nas instituições de débeis mentais, pessoas enfermas e aflitas, e colocar alegria ao redor do mundo inteiro com uma gota do sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então viram uma reunião e escolheram um pequeno tema como esse. Recordem, eu faço isso com tudo o que está no meu coração em oração, tentando descobrir simplesmente o que eu pensei que o Espírito Santo me dirigiria a ensinar, ou a respeito do que falar. Eu sempre disse, se eu simplesmente pudesse segurar uma gota literal do sangue do nosso Senhor Jesus em uma travessa, como eu o seguraria em minhas mãos e apertaria em meu coração e clamaria: ó Pai, eu agora seguro o sangue do Senhor Jesus contra o meu coração. Que emocionante e que alegria, e a bênção que seria para mim segurar uma pequena taça ou alguma gota do sangue do Senhor Jesus. Porém, saibas, na visão dele, vejo, tenho algo maior do que aquilo nesta noite. Eu tenho contra o meu coração nesta noite a vocês, pessoas as quais são compradas pelo seu sangue. Ele pensou mais em vocês do que em seu próprio sangue, porque ele o deu para que pudesse vos santificar e vos trazer em sua presença. Não são as coisas pequenas, não são as grandes coisas que fazemos, são as pequeninas coisas que deixamos de fazer. Ontem à noite eu estava falando a respeito do pequeno selo de postagem, e eu estava contando a respeito do rei George, o último rei George da Inglaterra, quando ele passou pela Colômbia Britânia e esteve em Vancouver. Todas as escolas fecharam para que pudesse ver o rei. E os canadenses queriam ser leais ao seu rei. E eles deram a todas as criancinhas uma pequena bandeirinha britânica, para se colocarem nas ruas. E quando sua majestade, o rei, passasse, elas balançassem aquelas bandeirinhas para mostrar que estavam apoiando e que eram seus súditos. E os professores dispensaram todos os companheirinhos, e depois que o rei passou, todas as criancinhas das escolas retornaram, exceto uma pequenininha, ou picuchinha, ou picucha, E a professora ficou muito triste, e então ela chamou todas as outras crianças mais velhas e disse: o que aconteceu com a Martinha? E eles não podiam encontrá-la. E eles disseram: bem, ela estava no nosso grupo, mas eles não podiam encontrá-la. E a professora histericamente saiu correndo pelas ruas e começou a procurar por esta certa garotinha que não havia voltado. E depois de todos foram às ruas, clarearam e seguindo o rei, cantando: Deus salve o rei. E eles encontraram esta garotinha de pé atrás de um poste de telegráfico, com sua cabecinha inclinada em sua mão, em prantos. E a professora apanhou e ela disse: Marta, querida, por que você está chorando?
disse: você não balançou a bandeirinha para o rei? Ela disse: sim, professora, eu balancei minha bandeirinha. Ela disse: bem, então você não viu o rei? Ela disse: sim, professora, eu vi o rei. Ela disse: então, por que você está chorando assim, querida? E ela respondeu: sabe, professora, eu vi o rei, mas eu sou tão pequena que ele não me viu. Não é assim com o nosso Rei Jesus. Não importa quão pequeno seja você, ou quão pouco você faça, você não pode fazer a menor coisa sem que ele saiba tudo a respeito disso. Ele conhece cada mágoa, cada dorzinha que você carrega, cada desapontamento que você tem. Não importa quão pequeno seja, ele continua sabendo tudo sobre isto. Sabe, nosso Senhor, ele age no campo humano. Às vezes ele trata com grandes grupos de homens, às vezes ele trata com poucos. Nós temos registrados que cerca vezes ele tratou com 500 após a sua ressurreição. E então temos onde ele tratou com 70 e com 12 e até mesmo com 3. E então temos época em que ele trata com apenas um. É isso que o faz seu Deus para mim. É isto que o faz ser Deus para mim. É porque ele é a humildade. Eu tenho tido o privilégio de viajar muitos e e tratar com grandes homens. Quando eu encontro com um homem que tenta ser grande, você sempre pode classificar aquele homem. Ele não é muita coisa. Um grande homem tenta te fazer pensar que você é o grande. Mas um homem que deseja ser grande, e se você simplesmente o afugentar até o fim. Está meio apagado aqui. Você descobrirá que é um bobo, presumido. Agora isso não é. Eu não digo isso da maneira vulgar. Um grupo de irmãos metodistas que acabou de receber o Espírito Santo veio à minha igreja e onde eu pastoreava, e eles eram grandes homens. Moram lá em Indiana. E eles disseram: irmão Brana, depois que recebemos o Espírito Santo, nós lemos alguns livros, disseram: devemos nós esperar no Senhor e procurarmos o Senhor para nos dizer sobre nosso ministério? Eu disse: não faça isso de modo algum. Ele disse: bem, o livro diz. Eu disse: ora, espera um minuto, irmão. Se você alguma vez toma um homem que é tão zeloso, que sempre está desejando fazer algo, Deus não pode confiar nessa pessoa. Se você observar na Bíblia, os homens que Deus usou, eram homens que estavam tentando se afastar de tudo isto. É este que Deus usou. Tomemos, por exemplo, Paulo, Moisés e outros, tentando correr da própria causa. Se um homem dá ao homem algo para fazer, e ele fica tão zeloso daquilo, a primeira coisa que você sabe é que ele fica inchado. Mas se um homem não quer tal coisa, talvez Deus possa usá-lo por algum tempo, de algum modo. Se você simplesmente puder tirar algo dele. Mas o homem que igualmente quer ir, o homem que geralmente quer ir, detonar o mundo e dilacerá-lo, geralmente Deus não pode confiar nele porque ele não pode. Ele mesmo deseja fazer aquilo, ele faz aquilo de seu próprio modo. Se um homem não deseja ir, então Deus tem quase que empurrá-lo aquilo. Esse é o tipo de homem que Deus geralmente usa nas Escrituras.
Eu disse, você simplesmente vivia para ele. E o nome de todo o seu... deixa eu dizer isso daqui. Eu disse, você simplesmente viva para ele. E o ame de todo o seu coração. E ele te colocará no lugar que ele deseja que você esteja. Isto é correto. Nós tentamos tomar o lugar um do outro. Não podemos fazer isso. Devemos sempre guardar a nossa chamada, onde Deus tem nos chamado. Amém? E agora eu gostaria de dizer que nesta leitura escriturística, nesta noite, no capítulo 17, quando vocês forem para casa, eu gostaria que vocês lessem este capítulo todo. E agora encontramos que Jesus estava preparando para fazer algo grande, e algo grande estava para acontecer. E quando Deus se apronta para fazer grandes coisas, a primeira coisa que Deus geralmente faz é fazer isto conhecido acima, nos céus primeiro. Ele sempre declarará suas obras no céu antes dele fazer aquilo na terra. Como no nascimento do Senhor Jesus, quais foram os primeiros que vieram? O que declarou isto primeiro? Uma estrela começou a varrer os céus. Os magos vieram do Oriente para Jerusalém. E lá da Índia, os 3 magos. Quando eu fui à Índia, a gente continua a vê-los. Da mesma maneira, assentados nas ruas, são os que eles chamam de homens sábios, ou de magos. Fitadores de estrela, como alguns os chamam. Mas Deus sempre declara as coisas no céu antes dele fazê-las na terra. E esta era uma ocasião especial. Pedro, mais tarde em sua vida, se referiu a isto como Monte Santo. Agora, eu não creio que o apóstolo quis dizer que o monte era santo, mas, pois era simplesmente um monte. Havia tido batalhas ali e tudo mais. Não era um monte santo, mas era o Deus Santo no monte, não um monte santo. Nós ouvimos tanto hoje a respeito na Santa Igreja ou do povo santo. Não há nenhuma Santa Igreja ou povo santo, é o Espírito Santo no povo que faz a santidade. Não é uma Santa Igreja ou povo santo, é o Espírito Santo na igreja. E agora, nessa ocasião, Deus escolheu 3 para serem testemunhas. Ele colocou de um lado Pedro, Tiago e João. Se você observar, sempre quando ia fazer algo grande, ele tomava aqueles 3. Querem saber por quê? Pedro, Tiago e João. Esperança, fé e caridade. Os 3 dos grandes dons de Deus. Esperança, fé e caridade. João, naturalmente, sendo amor, era caridade. E Tiago era esperança. E Pedro era fé. E ele tomou esperança, fé e caridade para dar, encontrar ou colocar neles o que ele iria fazer. E agora nós encontramos que quando ele subiu a este lugar, o qual mais tarde foi chamado de Santo Monte, ou lugar santo onde Deus estava. Nós encontramos isto lá em cima, quando eles chegaram no monte. Deus tinha 3 lá nos céus para testemunhar. Sobre a montanha estavam Moisés, Elias e Jesus. E então aqui na terra havia 3 criaturas terrestres, Pedro, Tiago e João. E lá estava Moisés, Elias e Jesus. 3 testemunhas no céu, 3 testemunhas na terra. E quando Deus prepara para fazer algo, ele sempre tem uma testemunha daquilo. Estou tão contente hoje porque podemos olhar ao redor desde antes da vinda do Senhor e ver as testemunhas de sua aparição, vendo os sinais da igreja, da breve aproximação do Senhor Jesus Cristo, vendo palavras por palavras se cumprindo.
Mesmo os últimos sinal que era para ser dado para a igreja antes da aparição do Senhor Jesus, está operando na igreja agora mesmo, a última coisa. Recorda, ele disse, como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Observe o que os pecadores estavam fazendo em Sodoma. Veja o que o anjo do Senhor fez quando ele desceu para testemunhar isto. Observe o que os 3 anjos fizeram. Todos os 3. Veja o mundo hoje em seu pecado. Veja a igreja hoje em sua condição como Ló. Veja a igreja escolhida, tendo seus problemas como Abraão tinha. O homem ou a mulher, hoje, que tenta viver para Deus, tem que lutar para conseguir ou para seguir adiante. Você tem que marchar para o reino de Deus. É uma pena. Mas vamos olhar para isso. Observe, lá embaixo estava o pecador. Observe o que era o pecado. Os homens se corromperam de tal maneira até não terem mais o uso comum de suas esposas. Observe, o mundo hoje, tanto pecado que tem movido lentamente para dentro da igreja e da nação, até ficar mimada pelo pecado. Isto é correto. Eu sei que isto soa de modo antiquado. Um ministro me chamou, não há muito tempo atrás, a parte disse: irmão Branham, você sabe por que o seu ministério não é o maior ministério da América hoje? E eu disse: não me importa o que ele seja na América, eu desejo saber o que ele é nos livros do céu, lá em cima, o que é lá. Aleluia. Ele disse: bem, eu vou te dizer, é porque você repreende as pessoas de uma certa maneira, e disse, você os repreende e isto os fere, disse. Se você simplesmente parar de fazer isso, então, ele disse, o seu ministério cresceria e assim sucessivamente. Eu disse: Senhor, deixe-me lhe dizer algo. Quando isso chega a um lugar que eu tenha que me comprometer na palavra de Deus, então eu pararei e deixarei o campo e deixarei que Deus chame alguém para cuidar dele. Como pode você ficar quieto? Se você vai ser honesto, seja honesto. Mostra-me em qualquer era. Mostra-me. Eu disse, você me chamava de um profeta, e eu não me chamo. Você mesmo disse isso. Foi você quem eu disse. E então, se o Senhor me unge para algo, então como eu poderia ficar quieto? Como pode você ficar? Alguém tem que clamar contra isto, correto? Deus é capaz de levantar destas pedras filhos de Abraão. Mas devemos ser honestos e dizermos a verdade a respeito disso. Vocês observou? Certamente o ministério da América não faz nada como faz no estrangeiro. Certamente não, porque a América é um território queimado. Ela está arrasada, simplesmente revolvida de um lado para o outro. Jesus disse que o reino é semelhante a uma rede que lançaram no mar, e nela de tudo apanham, ou apanharam. E às vezes apanhava camarão, apanhava serpente, lagartixa, sapos, peixes. E após algum tempo, às vezes você não apanhava nada, a não ser uma rede cheia de lagartixa e sapos. Todos os peixes já estavam ali. Então simplesmente lancemos a rede até que o último seja pescado. E então Jesus virá. Como sabemos quem são eles? Você simplesmente lança a rede do evangelho naquilo e o puxa.
Esta é a razão pela qual estou aqui com meus irmãos, de pé, num canto, em algum lugar, e jogo a rede neles, e estendo o meu ministério, e os puxo e digo, aí estão eles. Irmãos, o que é isto? E agora este é um território queimado. Observou você lá atrás, quando pela primeira vez eu vi aqui em Oregon? As pessoas vinham de todos os lados, uma multidão de milhares. Era bom. Eu simplesmente segui orando pelos enfermos. Porém, quando eu voltei e comecei a expor a verdade, expor o evangelho, muitos rejeitaram. Compare aquilo com os dias passados com o nosso Senhor, quando Ele estava curando os enfermos e aflitos, muitas pessoas vinham até Ele. Quando Ele alimentou 5.000 pessoas, muitas pessoas vieram. Mas quando Ele começou a restabelecer e dizer a verdade, o que aconteceu? Todos eles começaram a rejeitar. Até mesmo 70 voltaram. E Ele disse aos discípulos, vocês não querem ir também? E Pedro fez esta afirmação em grandes palavras e disse, para onde iremos nós? Mas agora aquilo não parou com seus milagres, ele seguiu em frente, e poucos dias após aquilo, ele abriu os olhos de um homem que não tinha nem mesmo globo ocular daquelas cavidades. Seus milagres cresceram mais, as multidões diminuíram, e ele se tornou menos popular, até que eles os crucificaram na cruz. E se temos o Espírito de Deus, isto será exatamente da mesma maneira, porque o Espírito de Deus é o mesmo e as pessoas permanecem as mesmas. Isto é correto. Amém? E agora encontramos que ele estava tomando estes para testemunhar. Eu vou encerrar por aqui. Deus nos abençoe, Deus nos ajude, Deus nos dê graça, suficiente para vermos essas coisas e não deixar sermos envolvidos com isto, até o ponto de esquecermos de vir à igreja. Eu sou implicado com isso. Se Deus não quisesse que nós não viéssemos na igreja, Ele não tinha dado o quintuple de Efésios. Ele não tinha dado. Ele mesmo ia lá na tua casa, sabe, através de um anjo, e primoriava você, e aperfeiçoava você para o arrebatamento. Mas não, Ele deu o quintuplo de Efésio para isto. Para aperfeiçoamento, a preparação da noiva para o rapto. Isto é a verdade. Não me importa o quanto você pensa diferente ou crê diferente. Eu fico com o que está na palavra. Qualquer ideia contrária ao que está na palavra é errada. Por isso é que eu esforço o máximo que posso esforçar para dedicar o máximo que eu tenho a dedicar àquilo que Deus me deu, eu entrego de volta. Para mim não existe tempo ruim, para mim não existe cansaço, para mim não existe enfado, para mim não existe preguiça para estar na igreja. Agora, se você quer um caminho mais fácil, ou pular em cima de uma moita e cortar uma volta, faça. Faça o que você quer. Você tem internet, você tem celular, você tem tudo para você assistir lá. Vai lá. Talvez aquele pastor que você está assistindo lá é o seu pastor. Quem sabe? Porque o pastor é aquele que apacenta o seu rebanho. É aquele que cuida de suas ovelhas. E o pastor das ovelhas conhece as suas ovelhas. Então essa é a maneira. É como você sabe, uma moça ela vai casar, o rapaz vai casar, e ele casa com aquela moça, e às vezes ela até meia vesga do olho. Meia vesga do olho, né? Aquela parte do nariz aquilino. Mas é a moça que ele gostou, é o rapaz que ele amou, que ela amou. Ele vai casar, ela vai casar com ele de todas as formas. É o seu marido,
é o seu esposo. E às vezes o seu pastor é um pouco chato, é um pouco duro, é um pouco inflexível, mas ele é o seu pastor. O pastor, ele é o esposo espiritual da igreja. A igreja é a esposa espiritual do pastor. Isto é a verdade. Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Amém. Nós vamos cantar o hino e nós encerraremos. Vamos cantar esse hino 188, clamava a voz no deserto. Vamos ver se eu consigo cantar esse hino. Vocês me ajudem aí. É sol. Não? Clamava a voz no deserto, anunciando o Cordeiro. Show? Vamos lá. Clamava a voz no deserto, anunciando o Cordeiro, aquele que sempre existiu, antes de tudo primeiro, o Deus de Todo-Poderoso, com seu amor tão profundo, enviou seu Filho à terra, Jesus, a luz do mundo, com seu sangue glorioso, eu também fui lavado pelas suas pisaduras, eu também fui sarado. Cheio de iniquidade, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Verdadeiramente, Jesus já nos libertou lá na cruz do Calvário, nossos pecados lavou com seu sangue. Pelas suas pisaduras, eu também fui sarado. Amém. Tem ele aí, irmão? Tem ele aí, tem no áudio? Põe ele aí no áudio para mim aí, vamos ver. Clamava a voz no deserto, anunciando o Cordeiro, aquele que sempre existiu, antes de tudo primeiro, o Deus Todo-Poderoso, com
sangue precioso, eu também fui lavado pelas suas pisaduras. Eu também fui sarado. Amém, amém. Põe o dicionário, né? Pra você aprender. Amém. Agora vocês eram para saber, porque vocês têm mais novo do que eu, tem a mente melhor do que a minha. Vocês tocam o hino e depois não sabem, né? E eu vou por vocês. Eu sou ruim para guardar e memorizar qualquer tipo de hino. Agora, quando toca eu lembro. Toca eu lembro. Mas memorizar, eu já cantei tudo, mas memorizar, poucos. São poucos mesmo. Aí eu fico, esse sino aqui, eu conheço esse sino tão bem, não memoriza como que é o ritmo. Mas se pôr para tocar ali, só basta dar a introdução e eu já pego a ponta da linhada, né? Amém? Muito bem. Deus continue nos abençoando. E nós, se Deus quiser, vamos ver se nós terminamos isso, né? Se não for agora, no domingo que vem. Eu quero fazer do jeitinho que eu fiz hoje para me terminar logo esse volume de adoção. Porque eu tenho um volume de mensagem para pregar, todo esboçado já, dá todo um jeitinho, sobre os atributos da alma. Isto é a verdade. Então eu quero entrar nesses atributos da alma. Com as nossas cabeças inclinadas, Senhor Deus, despede-nos em paz, leva-nos e nos guarda protegidos. E te pedimos agora mesmo que teremos a ministração do batismo. Que o Senhor possa, ó Senhor, confirmar cada obra, cada ato que será feito. No nome de Jesus Cristo. Amém? Fiquem sentados. Nós vamos então entrar para... eu vou ser rápido, eu garanto para vocês que eu vou ser breve.